Boa noite a todos. Sem dúvida, um grande privilégio para mim estar aqui nesta oportunidade. Também creio que para cada um aqui nesta noite também, mais uma vez estamos aproveitando esse tempo para estarmos estudando sobre a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos e amigos que tem sido muito precioso para mim durante essa semana, que temos ouvido aqui cada dia um irmão tem falado, né, trazido sobre aquele tema que temos estudado durante essa semana, direcionado, né, aos jovens, né, não especificamente, não somente aos jovens, mas todos aqueles irmãos na fé também. Então, assim, tem sido enriquecedor para mim, tenho aprendido muito, né, e gostaria de compartilhar também com os irmãos aqui nesta noite mais um pouquinho, né, que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Nós vamos para o nosso texto base, temos utilizado como tema desta semana, de, podemos chamá-la de especial, né? Que temos tido período durante toda a semana, né? Baseado no mesmo tema e cada dia que eu tenho aprendido coisas novas, né? E nós cremos que a palavra de Deus é nova a cada dia, né? Ainda que estivéssemos apegados somente no versículo, né? Mas nós estaríamos aprendido uma coisa nova a cada dia, né? Que se trata da palavra de Deus, a palavra viva, né? Que nos traz ensinamentos, né? O manual do cristão, né? Que nos traz orientações que já temos ouvido com irmãos aqui, exemplos que temos na palavra de Deus, como o irmão Alisson, né? Pôde nos trazer vários exemplos da palavra de Deus, né? E essa carta, o texto se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 2. Eu vou começar a ler a partir do verso 12, né? Para contextualizar, né? Uma carta escrita a uma comunidade cristã ali no primeiro século, onde havia muita influência do gnosticismo ali né, crenças gnósticas, né, baseadas em filosofias e conhecimento, né, negando a salvação através de Cristo. Então era um grupo de irmãos que enfrentavam adversidades, né, estavam ali de frente a uma grande heresia. E João procurou encorajar os irmãos ali, encorajar os membros ali daquela comunidade e, e preocupou deixar escrito, né, ensinamentos preocupados com a qualidade da vida cristã dos irmãos, né, sejam eles mais velhos ou os jovens, como ele descreve no verso 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 12. Minha voz não está muito boa hoje. O irmão do som compensa aí com o volume. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nós vamos ainda até o verso 15, até o verso do 15 ao 17 também. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós vamos ficar com esses versículos por enquanto. Que o Senhor nos abençoe no estudarmos a sua palavra. Nós percebemos aqui fica evidente aqui nos pronomes, né, podemos dizer assim, utilizados por João, né, ao dirigir a sua carta, ao escrever a sua carta, né, a sua preocupação e carinho com os jovens e com os novos na fé. Né? Ele chama aqui de filhinhos, né, quer dizer aqueles novos convertidos, aqueles novos na fé, que poderiam ser talvez jovens também, né, fisicamente falando, né, vida física, né, e com novos na fé. E pais seriam já irmãos mais, digamos assim, mais experientes, né, idôneos na fé, podemos chamá-los assim também, né? Alguém já mais capacitado, né, qualificado, né, conhecidos da palavra de Deus, né? E ele dirige a sua palavra aqui, como é o nosso tema, tem sido o tema nesses dias de estudo dessas séries de reuniões, né, onde ele fala aos jovens diretamente, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então nós vamos atentar também para o que a palavra de Deus está falando conosco, né? E aproveitando a oportunidade, direcioná-la para os jovens nesta noite, né? Novos em idade, às vezes novos também na fé. E não diferente daqueles dias, né, como vemos o contexto ali daquela comunidade, daquela igreja ali cristã ali, nós enfrentamos diversas ideias, né, podemos citar como está na Bíblia, ventos de doutrinas, né, ao nosso redor, né? Vários, eh, várias questões a ser adversários contra nós, né? E nós queremos destacar nessa oportunidade aqui três grandes inimigos do cristão, né? Creio que não seja novidade, mas vale a pena nós conhecermos aquilo que são os nossos principais adversários, né? Que são o diabo, o mundo e a carne, né? Para nós sermos fortes, como está escrito aqui na carta de João, para nós vencermos o maligno, né, nós precisamos conhecer esses três inimigos do cristão. Inimigos fortes, inimigos, grandes inimigos, né, que vai exigir do cristão, que vai exigir do, do jovem, primeiramente conhecer o seu adversário. Né? Nós vamos conferir na palavra de Deus algo que esses três inimigos nos acarretam, né? O diabo, ele é conhecido como o enganador, né? O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo, né? Ele é o adversário. Ele é também classificado como o acusador, né? Aquele que vai nos acusar perante Deus. Aquele que teve a ousadia de acusar Deus. O irmão Alisson comentou ali com Eva no jardim do Éden. Nós vamos ir até o texto lá em Gênesis capítulo 3, vamos ler rapidamente, que o diabo ele acusou Deus perante Eva. Gênesis capítulo 3, verso 4. Ali naquele diálogo ele da serpente, né, com Eva, né, a respeito da árvore do meio do jardim do Éden. Vamos ler.
verso 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, agilosamente, a serpente ali, o diabo ali, falando pela serpente, né, acusa, né, Deus sabe que no dia que você comer da árvore, do fruto, vocês serão como conhecedores do bem e do mal. Ela quis acusar Deus ali que não era aquela informação que Eva tinha, né, que era para não comer, né, como vemos o diabo astutamente, né, relativizando aquilo que era uma ordem expressa de Deus, né, não comer daquele fruto. Mas acusa, né, quis relativizar aquilo que Deus havia falado, né, acusando, quem sabe, de não ser uma verdade aquilo que Deus falou. E acusa também, nós podemos conferir ali, que acusa o homem perante Deus, na história ali de Jó, que nós conhecemos. Vamos até lá em Jó capítulo 1. Vou ler também. A partir do verso 9. Vamos ler o verso 8 para ajudar no entendimento. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e a ele e a sua casa de tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e aos seus bens se multiplicaram na terra. Ele acusa Jó ali perante Deus, né? Mas porventura é em vão que Jó teme a Deus? Né? Você cercou ele de tudo quanto tem, obra, né? O abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Então, assim, mais uma artimanha do nosso adversário, o diabo, né? De querer nos acusar perante Deus, né? O diabo ele tem o papel de estar enganando as pessoas, né? Relativizando as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus, né? Nós vivemos numa sociedade onde tudo é relativo, né? Se existe um único caminho para chegar até Deus, que é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo procura relativizar. Mas não é bem assim, né? Deus é amor, né? Ele não vai condenar ninguém, né? Ele não vai é, lançar ninguém ao inferno, né? Procuram relativizar as verdades absolutas da palavra de Deus. E acusa também, como dissemos, né, os cristãos diante de Deus. E é importante nós termos em mente que o diabo ele é um inimigo ativo. Ele está sempre ativo. Ele não está, digamos assim, né, descansando em nenhum momento. Ele está sempre procurando, como diz aquele verso, né, alguém para que possa tragar. Né? Nós sabemos que ele anda ao derredor. Vamos ler para não citarmos errado, em primeira carta de Pedro 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 8.
Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Né? Ele está sempre à espreita, ele está ao nosso redor. Ele procura brechas, caminhos para nos tirar da presença de Deus, né? Nos desviar dos caminhos do Senhor. Né? Ele é o enganador, né? Como diz ali em Apocalipse, né? Que foi lançado na terra, aquele enganador e seus anjos. Ele tentou o Senhor Jesus ali no jardim, ali registrado na carta de Mateus. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, vamos conferir lá também a tentação de Jesus. Não vamos ler todo o texto, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali o diabo ofereceu riquezas, né? Ofereceu o mundo, né? Propriedades, né? Ofereceu pão, ele estava ali em jejum, né? Um grande tempo ali. Vamos ler o verso 2 também. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? E temos as outras situações também, que não vamos lê-las todas. Mas vemos que o Senhor Jesus dá a sua resposta, né? Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus, ele não quis ser forte ali fisicamente, naquele momento, né? Mas ele respondeu com a palavra de Deus, né? Com aquilo que está escrito. Também vemos que o diabo, ele é o pai da mentira, né? O pai da mentira e do pecado. Ali em João podemos conferir isso. Evangelho de João 8 cita essa situação. João 8:44. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Outra coisa, né, que no nosso meio profissional, no meio acadêmico, né, mentira não é considerada um erro, é considerada um pecado, um mal. Não, é mentirinha, fala que aconteceu isso, fala que, né, que aconteceu determinada coisa que não é verdade. Mas a palavra de Deus nunca desclassificou essa questão, esse pecado. Nunca diminuiu o mal que é a mentira, né? Nunca deixou de ser um pecado, né? E às vezes nós, jovens, né, no meio acadêmico, né, no meio profissional, nós nos deixamos contaminar e nos levar a cometer esses pecados que é visto como coisas pequenas, né, sem significância. Né? E nós temos conhecido também, destacar nessa noite o outro adversário nosso, outro inimigo do cristão, que é o mundo. Nós gostaríamos de falar um pouco também a respeito, né, no texto base que lemos, né, a partir do verso 15,
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Aqui ele não está querendo dizer esse mundo físico criado por Deus aqui, né? A terra, a natureza, os mares, né? Tudo que foi criado para o homem viver aqui, né? Mas se trata desse mundo, esse sistema, né? De uma sociedade rebelde com um sistema de valores, separando Deus, né? Colocando Deus de fora, né? Uma sociedade né, orientada, sabemos, pelo diabo, né? Despreza os valores de Deus, né? Os valores que os verdadeiros crentes devem conservar, né? Sistema de valores que coloca Deus de lado, né? Um sistema espiritual e moral rebelde contra Deus, né? Esse sistema que ele está falando aqui, né? Que o crente, o jovem, né? Principalmente, né? Aquele que está, como diz o irmão Alisson, né? Numa batalha diária, né? Seja na escola, seja nos meios nossos de relacionamento, né? É esse sistema que se rebelou contra Deus, né? Tem se manifestado é, descaradamente contra aquilo que Deus chama de valor, de ordem que ele deu, né, que ele deixou de preceitos para a igreja, para o cristão. O mundo relativiza isso. O mundo imoral, né, se rebela contra Deus, né, valoriza o pecado, né, glamoriza o pecado. Né, aquilo que Deus condenou, Deus chama de pecado. Quantas das vezes essa sociedade, esse mundo, né, tem classificado de outra forma, tem valorizado, glamorizado. Sabemos que os interesses desse mundo é controlado também pelo diabo, sob a influência do diabo, né? Uma sociedade egoísta, né? Que valoriza os prazeres deste mundo, né? Os prazeres passageiros, né? Aquilo que o mundo pode oferecer, né? Os pratos que o diabo tem oferecido, né? Para desviar o crente, desviar o jovem do caminho que o Senhor deseja para cada um, né? Então, não pense que é uma tarefa fácil, não é, né? O mundo odeia o que é de Deus. Se ele odeia Deus, ele odeia também aqueles que são de Deus, né? Odeia aquilo que é de Deus, que vem de Deus, né? Sabendo, né, cita aquele verso ali em primeira carta de João 5, verso 19, eu vou ler também, que o mundo jaz no maligno. Primeira carta de João 5 e 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas aí nós podemos pensar, né? Mas então não tem mais jeito, né? O diabo domina este mundo, né? Mas nós sabemos que Deus tem o controle de tudo, né? O diabo ele não vai fazer nada aquilo que Deus não o permita que ele faça. Não que Deus queira, né? Que a sociedade perca seus valores, perca as coisas boas, né? Que o mal se triunfe, não. Mas Deus permite, baseado naquilo que o homem tem escolhido, né? Que o homem tem
escolhido para a sua vida, né? A sociedade, o que ela tem escolhido, né, são escolhas, né? Deus não vai obrigar ninguém a seguir o seu caminho, a seguir os seus valores, né? Mas há consequências para aqueles que desprezam, né? Aqueles que escolhem caminhos diferentes, né? O mundo espiritualmente ele está sob a influência do diabo, sim, né? Que está neste mundo, né? Até quando Deus o permita ainda estar, né? Ali também em João cita, né? Como dissemos, né? Que o diabo odeia aqueles que são de Deus. Ele não quer que você siga o Senhor Jesus, né? Siga os seus caminhos, né? Ali em João, Evangelho de João 15, capítulo 15, verso 18. Vamos ler também. 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Esse mundo ele odiou o nosso Salvador, desprezaram, é, humilharam, né, cuspiram nele, desprezaram seus ensinamentos, né, a sua pregação, né? Então não seria diferente conosco, né? Se o mundo nos ama, há algo de errado conosco, né? Ah, mas nós estamos no mundo, né? É verdade, estamos neste mundo. Precisamos ainda estar neste mundo, até quando Deus nos permitir, né? Mas podemos viver no mundo sem ter, como o nosso irmão Evans costuma dizer, né? Sem criar raízes aqui, né? Que aqui não é o nosso lar final. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, né? Então, às vezes, o mundo procura nos atrair, né? Procura ser atrativo para focarmos a nossa vida aqui neste mundo, né? Lá em João fala tudo aquilo que o mundo oferece, voltar para o texto. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, né? E o diabo tem procurado tornar essas coisas atrativas para as pessoas, para os crentes, para estar desviando, né, do caminho que o Senhor quer para nós, né? Como o Boaz disse também ontem, às vezes perdemos privilégios por não estarmos caminhando, né, nos caminhos do Senhor. Nós perdemos o privilégio de estar sendo usados na sua obra, de sermos úteis na obra de Deus, né? Nós temos, né, aqui falando para cristãos, né, João escrevendo para irmãos, né, para convertidos, e também a nossa intenção nessa noite, né, nós já temos recebido, né, sido alcançados pela graça de Deus, né, sido salvos, né, crendo no Senhor Jesus, né. Não vamos perder a salvação, mas vamos perder privilégios, galardões futuramente no céu. Então, devemos nos atentar também para esse adversário que não é fraco, né, não é fácil de ser batido, né, que é o mundo. Outro também inimigo que gostaríamos de considerar também nessa noite, a carne. A carne, algo também que representa, né,
não a nossa parte física somente, né, mas uma tendência natural que nós temos, né, como seres humanos ao pecado, né? Uma tendência desde a queda ali do homem ali em Adão, né, de sermos tendenciosos à prática do pecado, né? Aquilo que somos facilmente direcionados a fazer, né? Temos a condição, isso interna, né, a sermos egoístas, ao nosso orgulho, né, quem sabe, desejos imorais que surgem no nosso coração, né? A Bíblia diz que é enganoso é o nosso coração, né? E desesperadamente corrupto, né? Há essa tendência da carne de nos rebelar contra Deus também, né? Quantas vezes, né, eh, queremos fazer algo do nosso jeito, não considerar uma orientação da palavra de Deus, né? Como diz o apóstolo em Romanos, vou ler também para citarmos com fidelidade, Romanos capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, né? Ele falando aqui da dificuldade que é, o conflito que é fazer o bem, né? Agir de acordo com aquilo que Deus espera de nós, né? Ter, tomarmos a decisão, né? São escolhas, mas quantas vezes é difícil efetuar aquela escolha que precisamos, né? Que devemos. É uma batalha, realmente, porque a carne deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, mesmo quando há a intenção de fazer, né? De fazer o bem. Né? Sabemos pela palavra de Deus também que há uma luta da carne contra o espírito, a luta ferrenha, né? Da carne contra o Espírito Santo. Né? Há as adversidades que o diabo propõe através da nossa carne, né? Vai estar, vai entrar em conflito com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? É uma guerra espiritual, né? E é importante a gente considerar isto, entender, né, que é uma guerra espiritual, né? Esse conflito constante entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Porque a carne luta contra o espírito, está ali em Gálatas 5:17. Só vou ler rapidamente. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, são opostos, como bem diz o verso aqui. A carne tem a tendência de rebelião contra Deus, desde o jardim do Éden, né? Essa tendência de desobediência, tendência de ir contra Deus, de ir contra aquilo que Ele quer para nós, né? E fazer aquilo que é bom para nós, né? É prazeroso, é gostoso ouvir a nossa carne, atender aquilo que a nossa carne gosta. Ela gosta de coisas, né? Aquilo que vai nos trazer, de uma certa forma, prazer. Claro que
algo transitório que depois vai nos trazer sofrimento também. Mas precisamos estar atentos a esse inimigo que está próximo de nós, né? Junto conosco, né? Aquilo que está 24 horas conosco, né? Aquilo que faz parte de nós, né? Mas é um grande inimigo do cristão, do crente, né? A carne, porque ela trata de inimizade contra Deus pelo pecado, né? Romanos também vamos ler rapidamente, que o tempo está avançando. Romanos 8, versos 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja bem, enquanto estivermos ouvindo a carne, né, nós não vamos agradar a Deus. E isso é ruim para a nossa vida cristã, né, como João bem quis deixar escrito, né, para valorizando ali a qualidade de uma vida cristã, é uma algo de qualidade para Deus, né? Que não basta nós sermos, estou salvo, está tudo bem. Nós temos a nossa vida aqui ainda nessa terra, nós temos, né, Deus tem nos permitido aqui, e Ele quer que nós o, o glorifiquemos aqui nessa terra, né? Que nós testemunhemos dele, que nós sejamos, sejamos úteis na sua obra, né? Não que ele precise de nós, pelo contrário, né? Nós temos esse privilégio de participar da obra de Deus aqui na terra, né? De pregar o evangelho a outras pessoas, testemunhar no nosso dia a dia, né? Falar com o nosso viver, né? João estava preocupado com a qualidade da vida cristã dos irmãos ali. E, e deixou escrito para nós também, hoje, né? Vários séculos depois. Podemos pegá-la como se fosse escrita hoje, né? Destacando aquilo que o jovem, que o crente precisa. Né? A carne recusa obedecer a Deus. Ela é espiritualmente hostil a Ele, como temos percebido, né? Nos versos que lemos, né? Mas então, nós somos fortes ou não somos? É como o nosso tema destas reuniões, né? Jovens, sois fortes. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Por que que ele venceu o maligno? Por que os jovens podem vencer o maligno? Por que nós podemos vencer o maligno? O próprio verso traz as respostas, né? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Não é ninguém que seja um super-herói, a carne não me domina, o diabo, né, não me tira do caminho, né, o mundo, né, não me atrai, mas ninguém ousa enfrentar esses três inimigos, né, sem estar firmado na palavra de Deus, né? Que ninguém ouse tentar, né? Se não estiver firmado na palavra de Deus, né? É fundamental, né? É essencial estar firmado, né? Aliançado com Deus, né?
para poder vencer o maligno, para poder vencer o mundo, né, e vencer a carne, né? Primeiro vamos considerar aqui, para vencer o maligno, o que precisamos? A palavra de Deus é o nosso manual, é o manual do cristão. Tudo que precisamos está aqui na palavra de Deus, né? Orientações para a nossa vida, orientações para nossas escolhas. Não precisamos errar, né? Como já ouvi de um irmão, né? Mas como o irmão Alisson bem destacou, né? Não é correndo apenas o olho na palavra de Deus que nós vamos ser fortes, nós vamos vencer essas batalhas difíceis, né? Nós precisamos investir tempo, né, na leitura da palavra de Deus, na, na oração com o Senhor, né? Estamos investindo tempo, não é gastar tempo, né? Investindo tempo, né, para algo tão vital para a vida do cristão, né? Para vencer o diabo, o maligno, é preciso viver segundo a palavra de Deus, né? E tem orientações da palavra de Deus como não dar lugar ao diabo, ali em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, se nós temos abrido portas para ele, para o inimigo agir, né, ele vai agir. Ele vai colocar ali os seus enganos, a sua acusação, né? E como abrimos essas portas, né? Com atitudes não resolvidas, né? Com irmãos também, né? Na prática do pecado, né? Se a gente estiver em pecado, né? O diabo ele vai nos acusar, ele vai te acusar perante Deus. Ó, fulano é crente, ó lá, né? Como é que ele tá lá na escola lá, ó? Né? Como que ele tá lá no trabalho? Ó, fulano fala que é crente, mas ó, não serve para trabalhar aqui não. O cara sai cedo do serviço, chega atrasado, erra, esconde, fala mentiras, né? O diabo pode ter certeza que ele vai te acusar, né? Ele vai nos acusar, né? Na prática da mentira, né? Palavras torpes e amargas, né? Também, né? Isso não deve fazer parte do nosso cotidiano, certos vocabulários, né? Como dissemos, a prática do pecado em si, né? São portas que abrimos para a atuação do diabo. E a palavra de Deus fala: não dê lugar ao diabo. Essa é uma orientação. Resistir ao diabo. Ali também Tiago nos deixa essa orientação, né? Não fala para a gente conversar, né? Dialogar com o diabo, como Eva tentou, né? Que o diabo não vai aparecer na nossa frente com chifres, né? Uma aparência horrorosa, né? Mas vai ser uma aparência bonita, né? Sedutora, né? Com palavras, né? Sedutoras, né? Para que caiamos na sua conversa, né? Mas a Bíblia fala resistir ao diabo. Vamos ler Tiago, vou ler Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, né? Esteja disposto a fazer a vontade de Deus, né? Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? É ficar firme, opor-se ativamente, não ceder às tentações do diabo, né? Ou às mentiras.
se resistirmos com base em Deus, o diabo se retirará, né? Não tem como ele resistir a Deus, né? Resistir firme na fé, né? Para isso precisamos ter uma vida na prática da leitura da palavra de Deus, né? De oração, para estarmos firmes na fé, né? Como está escrito ali na primeira carta de Pedro 5, verso 9. São versos que conhecemos quantas vezes de cor, né? Primeira carta de Pedro 5, carta de Pedro 5, verso 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então nós precisamos resistir pela fé, né? E como vamos considerar ainda como podemos viver neste mundo e triunfar, né? O mundo corrompido, como descreve a Bíblia, né, que representa um sistema, né, espiritual e moral contrário a Deus, guiado por valores caídos, né, sob a influência do maligno, né? O chamado bíblico é para resistir a esse sistema, não se conformando, né? Não é apenas não concordar, né, mas conformar é tomar a forma deste mundo, né? Quantas coisas contrárias à palavra de Deus o mundo tem lançado como tendência, né, como moda, né? E quantas vezes nós crentes estamos embarcando aquela mesma vibe, podemos dizer, né, linguagem moderna dos jovens, né? Nos conformando, né, tomando aquela forma, seguindo aquelas tendências, seguindo a moda, né? E aqui na carta de João é bem claro, né? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. É tudo um dia vai deixar de ser moda, vai deixar de ser bonito, né? Vai deixar de ser atraente, né? Mas quantas vezes nós nos deixamos seduzir pelo mundo, né? Nos conformando, né? Seguindo aquilo que o mundo quer ditar como certo, como o correto, politicamente correto, aquilo que você deva fazer, né? E contrários à palavra de Deus, né? Ele não vai fazer algo que seja aquilo que vai agradar a Deus, né? Nós precisamos, mesmo estando aqui neste mundo, não se contaminar com ele, precisamos nos manter íntegros. Não é a tarefa fácil, né? Nós estamos neste mundo, nós precisamos viver aqui, trabalhar, estudar, né? Nos relacionar com as pessoas, né? Falar também de relacionamentos, né? A gente vemos no meio profissional certas profissões, as pessoas têm afinidades, grupos de afinidades, né? Também grupos né, temos aqueles grupos de algo que gostamos em comum, seja um lazer, seja uma profissão, né? E o jovem, o crente, ele deva procurar também aquele grupo que vá fazê-lo mais forte, como o irmão Alisson disse, né? Procurar se associar, né? Estar com pessoas que vai te ajudar a estar mais perto de Deus, não o contrário, né? Não afastá-lo de Deus, né? Afastá-lo, né, de uma vida pia, de uma vida decente, né, de obediência ao Senhor, né? E também nosso terceiro inimigo que consideramos nessa noite, né, a carne, né? Para nós vencermos a carne, né, a primeira coisa é reconhecer que se trata de uma luta espiritual, né, entre a carne e o espírito, né? Não uma luta fácil, né? Vencer a carne começa com a consciência, que é uma guerra interior, né? Uma guerra difícil, né, de ser
vencida, né? Que vai nos exigir sacrifícios, muitas das vezes vai doer, vai nos trazer dores para estarmos ali indo contra aquilo que nós gostamos, aquilo que de certa forma, nos dá prazer, né? Mas nós precisamos é, ter isso em mente, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa espiritual. E como vamos vencê-la, né? Tendo disciplina espiritual diária, como o irmão disse, né? São escolhas e são todo dia, diariamente, as escolhas, né? Escolher aquilo que às vezes nós vamos ter que dizer não, né? É escolher e decidir dizer não à nossa carne, aquilo que a gente gosta. Não é fácil, seria fácil se algo, né, que nós não gostamos, né, de fazer um regime, de deixar de comer algo que nós não gostamos, mas é algo que vai de encontro, vai contra a nossa vontade de querer fazer, como o apóstolo Paulo diz, né, de efetuar. Né? E a palavra de Deus nos aconselha a renovar a nossa mente, né? A carne alimentada, o mundo procura nos alimentar de daquilo de manjares deste mundo, né? Procura nos ocupar a nossa mente, né? Oferecer aquilo que vai agradar a nossa carne, né? Mas nós precisamos estar renovando a nossa mente com a palavra de Deus, né? Deus transforma o nosso modo de pensar, né? E fortalece, né? Quando nós resistimos ao pecado, né? Não é tarefa fácil, mas nós temos Deus ao nosso lado, né? Se nós estivermos permanecendo na palavra de Deus, né? Nós seremos fortes e podemos vencer o maligno, o mundo e a carne. Né? Ali também fala em Romanos, mortificar as obras da carne. Romanos capítulo 8, vou ler também. E o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Também ali em Colossenses 3, verso 2, gostaria de considerar também. Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Né? Como podemos considerar nesses inimigos, né? É importante nós levarmos isso a sério, que consideramos aqui nesta noite. Né? É vital considerarmos isso. Que são inimigos fortes, né? E que há uma briga, uma luta espiritual. Que precisamos ter a coragem, né? Ter a disciplina de dizer muitas vezes não, né? Aquilo que irá nos tirar da presença de Deus, né? Aquilo que irá nos tornar presa fácil para o diabo, né? Mas sabemos que, né, e podemos contar com a palavra de Deus, né? Contar com aquilo que Deus deixou para nós, para o nosso ensino, né? Deixou para nos orientar perante este mundo que não é a nossa casa, né? É um local hostil, né? Mas eu estou dizendo isso não para desanimarmos, né? Os jovens né, sentir incapazes, né, impotentes, né, perante
esses inimigos que citamos aqui, né? Mas, como diz a carta que temos aprendido ali, a carta de João, né? Que sois fortes, porque Deus permanece em vós, a palavra de Deus permanece em vós. Então, podemos, há, né, esperança, né, pela palavra de Deus, podemos triunfar, né? Podemos vencer. Nós temos tantos exemplos de jovens que venceram, né? E nós podemos vencer também, né? Não é uma palavra, né, de desânimo, mas de ânimo, que podemos vencer, né, estando firmes na palavra de Deus, né? E não esquecer, né, que é um processo contínuo, né, que exige a dependência do Espírito Santo de Deus, né? Por isso, diz o verso ali, né, para nós nos sujeitarmos a Deus, né? Nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, né? Não pela nossa força, né? Como podemos aprender já esses dias aí, né? Não é o jovem forte de Sansão, não tinha sua força, né, por ele, mas era a força de Deus, né? Gideão e quantos outros mais, né? Então, outro conselho é reconhecermos que nós não somos capazes de vencer, né? Não somos fortes se não formos pelo Senhor, né? Se não estivermos na dependência e orientação da sua palavra, né? Nós vamos finalizar aqui deixando esse conselho da palavra de Deus, né? Que somos fortes quando estamos firmados em Deus, né? Quando estamos firmados em sua palavra, aí podemos vencer o maligno, né? Que o Senhor nos abençoe, que possamos estar colocando em prática nas nossas vidas diárias, né? Aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado, né? Nesta semana, nessa noite, que Ele possa agir nos nossos corações, no nosso dia a dia. Que Ele abençoe todos nós. Amém.